Oi, gente! Aqui é a Bem-aventurada e hoje eu vim trazer 3 livros cristãos que me abençoaram muito. Vem comigo! Então, gente, eu sei que eu tenho andado um pouco sumida, peço perdão, é faculdade, trabalho, mil coisas, mas agora eu tô voltando e falando sobre um assunto que eu amo, que é livros cristãos, indicar livros cristãos. Eu gosto de ler e principalmente me aventurar, né, pela leitura cristã. Então, eu venho aqui indicar 3 livros pra vocês. E o primeiro livro que eu vim indicar pra vocês é esse aqui, O Deus que Destrói Sonhos, do Bible Talk. Ele tem um podcast, se não me engano, com o mesmo nome, e ele é um teólogo, e nesse livro ele basicamente aborda sobre quem nós somos em Deus. Que muitas vezes a gente tem essa mentalidade de achar que a gente é uma criança mimada, que Deus tem a obrigação de nos servir, que quando Ele não faz o que a gente pede em oração, a gente fica que nem criança, batendo perna, ficando triste, mimada. E eu sou assim às vezes, eu reconheço, tá? Abrindo meu coração pra vocês. E nesse livro ele fala basicamente que nós não temos, que Deus não tem nenhuma obrigação em atender os nossos pedidos, sabe? Que é pra gente não achar que Deus é nosso gênio da lâmpada. Então, através desse livro, ele desmistifica essa mentalidade que muitos cristãos, e até não cristãos, têm de que Deus é aquele alto e sublime Senhor com barba branca que atende nossos pedidos, ou é um juiz severo, um desses dois extremos. Então, ele realmente mostra como é que é o evangelho com equilíbrio. Quem nós somos em Deus e quem é o nosso Senhor. Então, através desse livro, que são capítulos curtos, mas com reflexões muito profundas, ele aborda justamente sobre isso. Esse livro pode parecer meio grosso, mas sério, gente, eu li ele, eu acho que em menos de um mês, muito rápido, porque é muito cativante a grafia dele, né? A gramática que o Bible usa, não é uma gramática pesada que você lê mais de uma vez porque você não entendeu o que ele disse, mas você lê mais de uma vez porque você quer realmente refletir sobre a verdade que ele trouxe. Então é muito bom, é um tapa na cara, mas um tapa na cara que todo cristão precisa. Quem já leu Louco Amor sabe como é que é a mesma vibe, tá? Então é muito bom, eu recomendo muito. É um livro curto e, sinceramente, gente, eu acho que todo cristão, ou não cristão também, já ouviu falar desse livro. É bem famoso, justamente por ter essa pegada de ir contra a teologia da prosperidade e realmente mostrar o evangelho cru e nu. Eu sempre separo algumas frases que me impactam no livro, e nos livros que eu leio, na verdade. E pra quem não sabe, também tem um Instagram com o mesmo nome do canal, Bem-aventurada. Eu vou deixar aqui no link pra vocês. E lá tem um destaque só de livros que eu leio. Eu gosto muito de compartilhar porque eu gosto de ler e também gosto de compartilhar, né, os livros que eu leio, ainda mais cristãos, que eu quero que podem edificar a vida das pessoas. Então, quem não me segue, acompanha aqui, vai lá ver e descubra outros livros que também leio. Tem também a playlist aqui no canal, que eu trago um pouquinho, né, um pouco mais, de forma mais extensa, né, os livros que eu leio, mostrando o que eu achei, as frases que mais impactaram. Então, aqui no YouTube eu consigo expandir um pouco mais a minha fala e acerca dos livros. No Instagram é só alguns cortes, mas também vale muito a pena se você quer saber quais livros eu leio, ou quais livros cristãos são bons, são realmente edificantes. Eu trago lá a minha visão também. E aqui, uma das frases que eu separei do livro, né? O Deus que Destrói Sonhos foi: se sondarmos nossas intenções mais profundamente, veremos um ego querendo aplausos. Outra frase que eu achei muito impactante é essa aqui: como ouvi certa vez, ser discípulo de Jesus é, acima de tudo, estar aos pés de Cristo. Então, com essas duas frases, você pode ter um gostinho do que ele quer ensinar, do que ele quer passar. Outro livro que eu li também, né? O Deus que Destrói Sonhos, eu li ano retrasado, foi 2023. Esse aqui, eu li esse ano, que é a Revelação, Caminho para a Realização. Esse livro do Luciano Subirá, eu creio que muitos cristãos, também não cristãos, conheçam ele. Ele é um pregador, pastor e teólogo. E ele escreve muitos livros muito interessantes. Eu comecei a ler ele esse ano, né? Não li só esse livro dele, mas li outros, né? Estou lendo outros. E ele é como o Bilbo. Você lê mais de uma vez a página, né? O capítulo, para você realmente entender, para você refletir sobre aquilo que ele acabou de te passar. Porque é tão profundo que você fica assim, gente, peraí, deixa eu ver se entendi. Deixa eu pensar, refletir sobre isso. Porque não são verdades rasas, mas são verdades profundas, sabe? Então, um livro muito bom. Eu acho que não é muito conhecido desse livro dele. Eu até perguntei para os colegas meus. Só que poucas pessoas realmente conhecem esse livro dele. E, gente, é muito bom. Esse livro, ele praticamente fala sobre descobrir quem nós somos em Deus, mas não de forma rasa, sabe? Mas de forma mais profunda. E um exemplo que me pegou muito, muito nesse livro foi quando ele tem um capítulo que ele fala sobre a gente se achar menos do que nós somos, sabe? Aquele complexo de inferioridade.
E ele traz, né, como exemplo, aquela passagem que os 12 espias voltam na Terra Prometida e contam pro povo que, né, acharam naquela terra. E 10 falam, olha, realmente a terra mana leite e mel, mas tem gigante, mas somos pequenos. Então a gente é como um gafanhoto perto daquele gigante, vamos morrer. E só 2 falam, realmente tem gigante, mas se Deus prometeu, ele vai cumprir. Então, através dessa passagem, ele mostra como é importante a forma como nós nos enxergamos, como realmente a gente toma posse da nossa identidade em Deus. Porque por conta disso, por aqueles 10 espias terem falado aquilo e influenciado o povo, ninguém daquela geração entrou na Terra Prometida. Só os 12 espias e Moisés, né, e Arão, que entraram. Então você vê o poder que tem a gente realmente cumprir o propósito de Deus e saber nos enxergar como Deus nos enxerga. Porque eles falaram, somos como gafanhotos. E Deus não via eles como gafanhotos. Então é uma das poucas partes, assim, que me pegaram muito. Que eu falei, poxa, realmente, isso aqui é importante. Então é um livro muito profundo, muito legal. Eu recomendo muito. É um livro, assim, mais ou menos grande, né? Mas assim, gente, vale a pena. Lê um capítulo por dia, porque é tanta verdade profunda que você fica assim, caraca, é um assunto muito sério, ele aborda de uma maneira muito prática. E, como eu sempre trago, né, frases, eu vou destacar uma desse livro, que foi: conhecer a Deus tem o poder de afetar e determinar aquilo que somos e também aquilo que fazemos. E o último livro é Manso e Humilde. Esse livro eu li recentemente. E, gente, é muito bom. Eu já tinha ouvido falar dele, né, por outras influências, né, cristãs. E eu comprei ele, assim, pra ver. Eu falei, poxa, todo mundo tá comentando, vou ler pra ver se é bom. E realmente é muito bom. No início, demora um pouquinho pra você pegar o jeito do livro. Porque, praticamente, em cada capítulo, ele pega um versículo que fala sobre o coração de Cristo, que caracteriza Jesus e vai desdobrando ao longo daquele capítulo. Então, demora um pouquinho pra você entender o jeito dele, a escrita dele. Ele cita muitos teólogos famosos, tipo Jonathan Edwards, se eu estiver falando errado, perdão. Eu não sei falar o nome dele, mas é o homem que escreveu O Peregrino. Então isso é muito legal, que embasa muito, né, o que ele escreve, além da Bíblia, obviamente. Então são capítulos que, tipo assim, me confrontaram muito. Porque ele até fala isso, né, que a forma como a gente vê Deus determina a forma como a gente age, né. Tem uma frase que não é dele, mas ele cita. E eu vi o quanto, às vezes, eu penso e vejo Deus de uma forma errada. Às vezes eu vejo Deus como um juiz severo, às vezes como um pai amoroso. E aqui nesse livro vai desdobrando o coração de Cristo. Quem é Jesus? Quem é Deus? Então ele vai mostrando, assim, coisas que pra mim me confrontaram um pouco com a minha visão, né? Não que porque esteja errado, esteja contra a Bíblia, não é isso, mas me confrontou sobre como a minha mentalidade se formou acerca de Deus, sabe? Mas é um livro muito bom, é bibliocêntrico, é cristocêntrico, então eu recomendo muito, né, pra todo mundo, cristãos e não cristãos. E cada capítulo vai desmistificando, né, os versículos. E tem um que é o 16, que é Senhor, Senhor, que ele usa Êxodo 34:6, que fala que Deus é misericordioso e tardio em irar-se. E aí ele vai desdobrando falando sobre a passagem de Moisés, quando ele pede pra ver Deus, e vai mostrando o que é de fato a glória de Deus, sabe? Então é muito bom pra mim, foi um dos capítulos mais impactantes, que eu falei, caraca, realmente uma revelação. E realmente, esse livro aqui você tem que parar e ler, assim, a cada página, porque são muitas reflexões. E é muito bom, muito bom. Eu acho que é um livro de estudo mesmo, não só de leitura, assim, mas de estudo, pra você realmente voltar nele, sabe? E descobrir mais sobre Cristo, relembrar quem é Jesus. Então, é muito bom, eu recomendo de verdade. É um livro grosso, tá? Eu demorei um pouquinho pra ler, eu reconheço. Mas é muito bom, de verdade, muito bom. E uma das frases, né, dentre, né, as que eu gostei, tem essa: você pode viver para o coração de Cristo ou a partir do coração de Cristo. Você pode viver para o sorriso de Deus ou a partir dele. Para uma nova identidade como filho ou filha de Deus ou a partir dela. Para sua união com Cristo ou a partir dela. E outra frase que eu gostei muito se encontra lá no final mesmo do livro, em que ele fala assim: ele te amará até o fim de sua vida, até o fim de seu pecado, até o fim de suas tentações, até o fim dos seus medos. Então ele vai pegando realmente versículos e vai desmistificando e, sabe, meditando junto com você acerca dele, mostrando como é o coração de Cristo. Quem é Cristo, como ele age, sabe? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte. Se tem algum livro aqui que você já ouviu falar,
ou já leu ou quer ler, deixa aqui nos comentários, vamos trocar, né, informação. Eu acho que leitura nunca é demais, conhecimento nunca é demais. Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha com alguém. Se você lembrou de alguém, poxa, fulano já leu esse livro, ou aqui, fulano, olha esse livro que a gente comentou, compartilha com um amigo, com um familiar. Esse canal também tem proposta evangelística, então compartilha com alguém que às vezes não tem, né, não tá afim de ver uma pregação, uma mensagem, mas gosta de livro. Então é muito importante isso. Também gosto de usar os livros como meio evangelístico. E é isso, se inscreva no canal e até a próxima, gente. Tchau!